Tá, Dudu, mas você falou e não falou dos pronomes dos outros termos, das outras frases que podem atrair o pronome oblíquo para perto delas. Bom, Esses termos são advérbios curtos, como muito, como ali, como aqui, que são advérbios de lugar, expressam essa circunstância. Então, eu não apenas vou, eu vou ali. Então, dá a ideia de lugar. Então, modifica o sentido verbal, não é isso? Essa é a função de advérbio. Então, com advérbio curto, vai haver a atração do pronome oblíquo átono, tá? Para antes do verbo. Pronomes. Faz um grupinho de pronomes. Como eu separo ele no meu mapa mental? Eu separo palavra negativa e advérbio curto. Aí eu separo pronomes, separo formas nominais do verbo e separo conectivos, porque é exatamente isso. Quais pronomes? Dois. São dois de cada na minha mente. Pronomes que atraem outro pronome, que é o caso que a gente está falando, né? Está sendo falado, que é o pronome oblíquo átono. Pronomes substantivos indefinidos e substantivos demonstrativos. São quais? São aqueles que têm valor de substantivo. O que é um pronome indefinido substantivo, um pronome demonstrativo substantivo? Aquele que exatamente tem o valor de um substantivo na frase, ali na oração, no período, enfim. Por exemplo, você já viu aquela oração que. Ou melhor, aquele parágrafo que lá em cima disse o nome do sujeito e no decorrer do parágrafo houveram termos que se ligavam a significavam o nome desse sujeito e sem que, na verdade, o nome mesmo, o próprio nome desse sujeito fosse dito. E como isso acontece? Isso acontece através, na verdade, do uso desses pronomes indefinidos substantivos, né, e demonstrativos substantivos, seja dito assim. Então, esse é o meu grupinho de pronomes que atraem, por exemplo, quer ver legal? Rita Lee morreu há não sei quantos anos. Quem gravou não sei quantos CDs. Então, reparou que não foi dito de novo que Rita Lee foi quem gravou os CDs, sabe? Mas quem dá a ideia de que do substantivo Rita Lee, que é um nome próprio. Então, essa é a função desses pronomes que têm valor de substantivo. Por isso, eles atraem, tá? Dessa forma, eles atraem o pronome oblíquo átono para perto deles. Qual é o segundo grupinho que eu separo? Grupinho de conectivos. Por quê? Senão ficaria muito pronome e o pronome relativo, ele tem uma outra função. Ele, além dele se referir como posso dizer, a um termo anterior, ou ele ter esse valor, ele também costura, ele tem essa função de costurar uma oração à outra, tá? Não como preposição que liga um termo ao outro, tá? Preposição também costura, mas liga um termo ao outro. Já conjunções subordinativas e pronomes relativos, eles ligam uma oração à outra. E por isso eles são chamados de conectivos, porque eles costuram mesmo. E aí eles têm essa função de ligar. Só não liga um termo, mas liga uma oração. Às vezes pode até ligar um termo, acaso. Enfim, esse é o meu grupinho de conectivos que atraem o pronome. Então, por exemplo, ainda que se desvelasse a saúde, né? Ainda que se desvelasse a nudez. Então, desvelar-se fica se desvelar por questão de ainda que é uma conjunção subordinativa que expressa a circunstância de concessão, tá?